Representantes do filo: besouros, borboletas, aranhas, camarão, centopeia, mosca, siri, lacraia, piolho de cobra, escorpião, abelha, entre inúmeros outros. O grupo dos artrópodes é tão bem adaptado aos diferentes ambientes que, atualmente, representa mais de 70% das espécies animais conhecidas. Características gerais: possuem corpo dividido em cefalotórax e abdômen, crustáceos e quelicerados. Ou em cabeça, tórax e abdômen, insetos e miriapódios, de acordo com o grupo. Além das patas articuladas, outra característica importante dos artrópodes é a presença de um reforço externo, o exoesqueleto. Ele é resistente, impermeável e é constituído de sais de quitina, que é um tipo de açúcar. O exoesqueleto reveste e protege o corpo desses animais de muitos perigos externos e também evita que eles percam água. É uma importante adaptação ao ambiente terrestre. Embora ofereça proteção, o exoesqueleto limita o tamanho do animal, pois não acompanha o crescimento do corpo. Quando esse exoesqueleto fica pequeno, ocorre a muda. Nesse fenômeno, o exoesqueleto antigo se desprende do corpo do animal e é trocado pelo novo, que já está formado. Até se tornarem adultos, os artrópodes podem fazer essa troca várias vezes. Por isso, podemos encontrar exoesqueletos de artrópodes soltos em árvores. Alimentação. O sistema digestório é completo, boca e ânus, com peças bucais, mandíbulas, quelíceras e entre outras. Adaptadas à alimentação, tubo digestório com regiões diferenciadas e glândulas acessórias. A digestão é extracelular. A alimentação dos artrópodes é bem variada. Eles podem ser filtradores, filtram pequenas partículas de matéria orgânica e de plâncton presentes na água. Carnívoros, predadores ou detritívoros, herbívoros ou ainda onívoros, predadores e se alimentam de plantas. Existem ainda artrópodes que parasitam outros seres vivos, como animais e vegetais. No desenvolvimento indireto, como ocorre com grande parte dos insetos, um animal que sai do ovo passa por uma metamorfose antes de atingir a sua vida adulta. Reprodução. Na maioria dos artrópodes, os sexos são separados e a fecundação é interna. Isto é, o macho lança os gametos masculinos dentro do corpo da fêmea. O desenvolvimento pode ser direto. Os filhotes já nascem semelhantes aos pais, como é o caso de muitos aracnídeos, e, portanto, esses animais não passam por metamorfose. Representantes incomuns do filo. Louva-a-Deus, flor do diabo. Bocidium globulare. Besouro girafa. Curiosidades. As formigas podem carregar até 100 vezes mais o seu peso e caminhar em torno de 1 km, 1.720 km para o tamanho de um corpo humano, por dia. Os artrópodes foram o primeiro grupo de invertebrados que puderam viver completamente independentes de água. Um dos principais motivos foi o surgimento de um exoesqueleto que impede a perda de água excessiva pelo corpo. Existem aproximadamente 200 milhões de insetos para cada ser humano vivo. As formigas conseguem comunicar-se através do olfato e possuem 5 narizes diferentes. As abelhas possuem 5 olhos. As borboletas são coloridas para atrapalharem os pássaros. Quando elas batem as asas, refletem o sol nos olhos de seus predadores. As aranhas machos possuem seu órgão sexual na ponta de uma das suas patas. Aproximadamente 30% da produção mundial de vegetais é consumida por insetos. Grilos conseguem saltar de objetos 500 vezes sua altura. A cor mais atrativa para o mosquito é o azul. O olfato do bicho seda é tão sensível que ele reconhece uma fêmea a 10 km de distância. A formiga é quem possui o maior cérebro de todos os insetos. Fulgora laternária. Formiga panda. Bryocampa rubicunda. Classificação. Os artrópodes são subdivididos em classes de acordo com alguns critérios, como a divisão do corpo e o número de apêndices apresentados, por exemplo, número de patas, antenas e etc. Entre as classes de artrópodes, podemos citar crustáceos, aracnídeos, quilópodes, diplópodes
e insetos. Crustáceos. A maioria dos crustáceos é marinha, ou seja, vive nos mares e oceanos. Algumas espécies, porém, têm seu habitat na água doce, e outras ainda são terrestres, como o tatuzinho de jardim. Podemos citar como exemplos de crustáceos mais conhecidos: camarão, lagosta, siri, caranguejo e craca. O tamanho desses animais varia bastante de uma espécie para outra. O corpo dos crustáceos é dividido em cefalotórax, parte do corpo formada por cabeça e tórax fundidos, e abdômen. Esses animais possuem um número variável de patas, geralmente 5 pares, e 2 pares de antenas. O exoesqueleto de muitos crustáceos apresenta carbonato de cálcio, uma substância que forma a carapaça dura dos siris e caranguejos. Aracnídeos. A classe dos aracnídeos inclui aranhas, escorpiões e carrapatos. Algumas espécies peçonhentas de aranhas e escorpiões podem causar a morte, principalmente de crianças pequenas. O corpo dos aracnídeos é dividido em cefalotórax e abdômen. Esses animais têm 4 pares de patas e não possuem antenas. Apresentam um par de pedipalpos, que são apêndices sensoriais, e também um par de quelíceras, apêndices em formas de pinça. A maioria dos aracnídeos é carnívora. Alguns desses animais são parasitas do sangue de vertebrados, como os carrapatos. A sarna ou escabiose é causada por um aracnídeo, o ácaro. A aranha apresenta no abdômen as suas glândulas fiandeiras, que produzem os fios utilizados para construir ninhos ou tecer teias nas árvores e nos cantos onde esses animais vivem. Quilópodes. Quilópode é uma palavra de origem grega que significa aquela que tem 1000 patas. Quilo significa 1000 e podos, patas. Esse grupo é representado pela lacraia e pela centopeia. O corpo dos quilópodes é formado por uma cabeça e muitos segmentos. Em cada um desses segmentos existe um par de pernas. Esses animais têm um par de antenas longas na cabeça. Esses seres terrestres vivem na sombra, em regiões quentes e em locais bastante úmidos. São ovíparos, carnívoros e predadores. Eles possuem veneno, que é inóculo no inimigo ou na presa. Diplópodes. Um representante desse grupo é o piolho de cobra, conhecido também como o emboá. O corpo dos diplópodes possui uma cabeça com um par de antenas curtas e também vários segmentos. Em cada segmento de seu corpo há 2 pares de pernas, daí o nome diplópodes, que vem do grego e significa patas duplas. Di significa duplo e podos, patas. Os diplópodes gostam de lugares escuros e terra úmida. Vivem embaixo de pedra e folhas mortas, ou dentro de troncos de árvores apodrecidos. Assim como os quilópodes, eles procuram sombras e umidade. Quando atacados, enrolam-se e liberam uma secreção que afugenta os inimigos. Os diplópodes são ovíparos, isto é, põem ovos. Insetos. Os principais representantes dessa classe são os artrópodes, que se encontram com mais facilidade no dia a dia. Formiga, barata, mosquito, borboleta, mosca, besouro, joaninha, abelha, gafanhoto e entre muitos outros. A classe dos artrópodes com maior variedade e número de espécies é a dos insetos. Com grande capacidade reprodutiva, os insetos formam a única classe de invertebrados com representantes dotados de asas, o que contribui para o sucesso na ocupação de todos os ambientes do planeta, exceto as águas oceânicas mais profundas. Na cabeça, há um par de antenas e um par de olhos, além do aparelho bucal. O tipo de aparelho bucal relaciona-se ao tipo de alimentação do inseto e é utilizado pelos cientistas como um dos principais critérios de classificação.